Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Então quer dizer que a joia, o cara já vale 10 milhões de euros e tem uma proposta do futebol asiático pra ele? Deixa eu te atualizar desse rapazinho aí e vou falar também do Bayern de Munique, tá? Em relação a isso. Além de, você sabe mais ou menos quanto tá ganhando o Wellington? Vazou uma informação do Wellington, lateral esquerdo, que pra mim é uma reviravolta absurda e eu começo a dar razão pra ele se isso daí for fato mesmo, e pelo que eu apurei, é sim. Tá? Além do caso Rames Rodrigues que chacoalhou aí as manhãs de sábado dessa notícia, desse podcast ou entrevista que o Muricy fez, a coisa ferveu e tem muita notícia e informação do São Paulo. Eu te trarei agora as últimas notícias do São Paulo de hoje, de agora. Chega comigo aí. Deixa esse like pra dar uma moral no vídeo. Posso contar com esse like aí? Eu não posso. Tô contando então, vamos lá. E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de ter você por aqui. Quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, que é parceira de times como Liverpool e Barcelona. E lá você encontra não só as melhores odds, mas o melhor bônus de boas-vindas, que é o seu primeiro depósito. Usando o meu link que tá no primeiro comentário fixado, você tem o valor dobrado em 100%. 100% é o dobro, né? Deposita 100 vira 200, 200 vira 400, 400 vira 800, 500 vira 1000, 1000 vira 2000 e assim vai até os 3 mil reais. Top ou não é? Dia 19, amanhã, já tem a Premier League, que aqui também chacoalha, né? Premier League chacoalha, que eu tô ligado. E tem o Arsenal contra o Everton. A vitória do Arsenal em casa paga 1,17. A do Everton, ex-time do Rames Rodrigues, paga 19. Tá bom ou não? Brentford com o Newcastle, Brighton contra o United do Manchester, do Anthony. Tudo top no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Valeu, XBet! Olha só, meu povo, vamos lá. O Wellington. O Zubeldia pediu pro Wellington ficar. Vocês devem ter visto isso no meu outro vídeo. Zubeldia quer o Wellington lá. Falou que vai conversar com o São Paulo. São Paulo foi conversar com o Wellington. E o Wellington torceu o nariz. Não, não é comigo não. Passa amanhã. Não é São Paulo não e tal. Isso aí é uma notícia que é o que nós sempre tivemos. Sempre tivemos esse tipo de notícia. E o Wellington totalmente vilão, certo? Só que aí surgiu agora uma coisa que eu vi. Que o Wellington ele estaria descontente com o São Paulo. Porque ele ganha menos de 100 mil reais por mês. Que ele viu inúmeros jogadores que nem jogam serem valorizados no São Paulo. Enquanto ele ficou escanteado. Nunca trataram o cara com o devido respeito. E aí agora querem a renovação dele quando ele tem proposta melhor de fora. Proposta ficou por minha conta. O que nós temos é que o Wellington ele interessa para o Internacional. Várias notícias, vários canais, veículos de comunicação cravando que o Inter vai levar o Wellington no meio do ano. Agora fecha aquele pré-contrato, né, para depois ele sair no meio do ano sem custo, e que o São Paulo se reuniu com ele agora, mas não é que ele pede 500, é que o São Paulo ofereceu, paga para ele menos de 100. Então realmente aí nós temos que entender também o lado do cara, e se isso for verdade, o São Paulo paga acho que 300 pro Jandrei, pagava pro Léo Pelé, sabe, jogadores que assim, né, meu, Léo Pelé, Deus me livre, o Jandrei, o que importa, o Jandrei no São Paulo, caras como o Alisson, muito valorizados, caras como o Ferreirinha chegando para ganhar na casa dos 700, e aí o Wellington não pode ganhar menos de 100, né? É tipo assim, no restaurante que um vai e o outro vai junto. Aí um ganha menos de 100, o outro ganha 700. É meio que mancada quando você trata do mesmo esporte, no mesmo time. Aí também não pode. Isso também é uma gestão patética se for verdade. E aí fica pra você, Belmonte, né? Caio Paulista, vou comprar, vou comprar. Não comprou, tomou boné do Palmeiras. Aí agora o Wellington vai perder porque paga menos de 100. Calma aí, né? O cara é titular, com a importância que o São Paulo diz que tem que pagar um pouquinho mais pro cara também, não é verdade? Então tô aqui agora pela primeira vez na minha vida passando pano pro Wellington. Se isso for verdade, é desumano. Não porque é pouco ganhar 80, 90 mil por mês. É dinheiro que a gente nunca vai ver na vida, talvez, né? Mas assim, no mesmo time, um ganha 1,5 milhão, o outro ganha 80, aí é palhaçada pra correr igual. Ou o Wellington correr até mais do que muitos que tem por aí. Aí eu tô totalmente lado do Wellington, hein? Na moral. Ó, o Galopo é um cara que desperta interesse do futebol de fora, e quando muita gente está cravando o Galopo interessado para o futebol argentino, surge também o futebol italiano querendo levar o Galopo. E o São Paulo estuda sim. Podem negar lá dentro, mas o São Paulo estuda sim
vender o Galopo na primeira proposta que aparecer, tá? O Galopo nunca se firmou como titular do São Paulo e quando, sabe aquela máxima de onde há fumaça, há fogo, o Galopo ele tem demonstrado interesse do futebol italiano e também do futebol argentino. Ah, mas não teve proposta do Boca. Beleza, mas interesse e sondagem chegam aos montes. Então é por aí, o Galopo, se aparecer proposta para ele sair, ele deve ir embora. O São Paulo não... Olha minhas palavras aqui, pode guardar. O São Paulo não conta com o Galopo caso ele perca o Rames Rodrigues. Você fala, mas e aí? Vai trazer mais ninguém? Vai ficar com o Galopo? Não conta. São Paulo perdendo o Rames Rodrigues, ele vai ficar de olho no mercado para tentar uma reposição pro Galopo. E aí você tira suas conclusões aí, porque pagou uma fortuna no cara, o cara tenta jogar pelo São Paulo, mas longe de ser uma unanimidade, principalmente lá dentro, no São Paulo. Porque quando fala de torcida, o torcedor, a grande maioria, gosta muito sim do Juliano Galopo, tá? Uma notícia que surgiu agora aí também, que eu já até abordei de manhã, e eu vou falar de novo, é o lance do Rames Rodrigues e o Muricy Ramalho, que tá dando o que falar. O Muricy Ramalho tá sendo bastante criticado por muita gente, porque ele é um cara que faz a gestão de problema que já acabou. Sabe, que já deu errado, aí ele vem fazer a gestão como se fosse um anúncio do caixão fechado. Fechou o caixão. Acabou. Olha só. O Rames Rodrigues, todo o assunto Rames Rodrigues você já sabe, não vou ficar repetindo aqui a trajetória dele no São Paulo. Que você também já sabe que o Muricy elogia, fala que é um cara bom de grupo, que treina, que o Muricy adora ver treinando. O que eu falei hoje de manhã foi a entrevista do Muricy, que ele fala que o Rames não vai ficar no São Paulo mesmo, mas não tem jeito, mais ou menos com essas palavras, né? Que não sabe para que time que vai, mas que no São Paulo ele teria que ter um futebol diferente, os técnicos gostam de correria, o Rames é futebol raiz. Foi mais ou menos por aí, palavras do próprio Rames para o Muricy, Muricy para a imprensa. E aí o Muricy fala, eu não sou o treinador. Tipo assim, se o Muricy fosse o técnico, ele iria colocar o Rames, é o que dá para entender. Agora, o Zubeldia veio a pedido sim do Muricy, principalmente na primeira vez que foram falar com o Zubeldia. Então, o Dorival veio a pedido do Muricy junto na tratativa ali, não que a pedido, mas na tratativa. O Carpini veio a pedido do Muricy. Então, quando você pensa que o Carpini não vai usar o Rames e o Muricy queria que usasse, o Zubeldia não vai usar o Rames e o Muricy queria que usasse, você pode interpretar que o Muricy contrata um cara igual o Rames, que ele gosta, mas quando ele contrata um técnico, ele contrata sabendo que o cara não vai usar o Rames. E aí o Muricy, em vez de se pronunciar antes e dizer eu quero um técnico que vai saber usar o Rames, como técnico da Colômbia, não. Ele chega e contrata um técnico que sabe que não vai usar e vem na imprensa e fala, o cara não gosta, os técnicos atuais não gostam. Olha, Rames, eu usaria, mas os caras não gostam. Então o que o Muricy está fazendo lá? Porque o Rames vai custar uma fortuna. Se tiver que demitir o Zubeldia, não quero, pelo amor de Deus que demita, mas vai custar uma fortuna. Como custou uma fortuna com a saída do Dorival. Não financeiramente, mas olha o que nós perdemos com a saída do Dorival. Olha o quanto custou pra gente trazer o Carpini, não só em grana, mas em replanejamento, né, montando de novo o time, confiança, perder o Paulista da maneira que perdeu. Então trazer o Carpini custou muito. E aí você traz o Carpini que não vai usar o Rames, que o Muricy trouxe o Rames e que era para usar. Então fica todo mundo se perguntando o que o Muricy está fazendo lá. Ou assume como técnico ou vai embora. Porque ele não pode elogiar o Rames publicamente, pressionando sim o técnico, conversando com a gente que não sabemos o que pensar. Muita gente chega pra mim e fala, Juba, mas você não sabe o que você quer. Você quer o Rames no São Paulo, perde a paciência, quer de novo. Ora, o que chega pra mim é, o Zubeldia não quer usar o cara não entregou no treino. Eu tenho que ficar do lado do Zubeldia. Aí no dia seguinte o Muricy chega e fala, o Rames treinou muito bem, adorei ver o treino. Falei pro Rames, eu adoro te ver treinando. Então o que nós temos que interpretar aqui? Que o Rames treina muito, vai destruir pela Colômbia, o Zubeldia é mais um dos caras que não vai usar, e o Muricy já sabia. Será que tá certo esse formato de técnico que não vai usar o jogador que mais ganha no São Paulo? E nós aqui que somos tudo louco, nós aqui somos tudo xarope. Os caras estão certos lá. Não, nós aqui ficamos sempre na interpretação do que chega pra gente. E o que chega é, o técnico não vai usar. Depois chega o elenco, não, o cara é gente boa, treina assim. Aí depois o cara vai pra Colômbia e cala a boca de todo mundo. E aí a gente fica com raiva do técnico. É sempre o mesmo ciclo vicioso.
É a mesma bolinha que fica infinita girando. Vamos torcer pelo melhor aí, mas eu vou falar pra vocês que lamentável a situação. O Henrique Carmo é um jogador que agora, segundo Wagner Ribeiro, o empresário dele, Wagner Ribeiro foi empresário do Kaká, por exemplo, do Neymar, Robinho, dos caras bons aí. Wagner Ribeiro, famosésimo, acho que todo mundo tá vendo esse vídeo aqui conhece o Wagner Ribeiro. Ele é empresário do Henrique Carmo. Henrique Carmo, cara que despertou interesse, o moleque da base do São Paulo. O Dorival trouxe ele para jogar com o principal. Carpini não usou, agora com o Zubeldia é possível que apareçam chances para ele, mas ele está ali, é muito novo, São Paulo está segurando, mas vai chegar proposta pesada e segundo o Wagner Ribeiro, uma já chegou. Proposta de 10 milhões de euros do futebol asiático. Sabe onde que é a Ásia? Para quem não sabe, todo mundo deve saber, mas é no Japão, China, Coreia, ou então até mesmo o Oriente Médio, onde pega países ali como Líbano, Arábia, vamos falar do futebol árabe, por exemplo. Mas quando você fala asiático mesmo, eu interpreto Japão, China, Coreia não, Japão e China, né? Que são polos aí de futebol que levaram jogadores daqui. O Henrique Carmo, ele tem bola para não jogar no Japão, China, né? Ele tem bola para ir para uma Europa da vida onde o Bayern de Munique tem interesse no cara real. O Bayern de Munique acompanha o menino desde as categorias de base e tem interesse numa reformulação de elenco, onde o Bayern de Munique precisa mudar seu elenco, ele talvez leve o Henrique Carmo, ele tem interesse. Só pra vocês terem uma ideia, o Bayern de Munique levou o Harry Kane, perdeu a Champions agora pro Real Madrid, foi meio no garfo também, coisas de Real Madrid, né? E o Henrique Carmo, ele tem uma predileção ali, até porque os caras têm o Thomas Miller ainda, que daqui a pouco pula fora, eles têm ainda o Gnabry, que estava lá no banco do Robin. Sabe, o Gnabry é bom jogador, mas ele fica no banco. Levaram o Sané, que era do City ali com o Guardiola, levaram, tá jogando titular, bate muita bola. Mas quando você pensar no moleque de base, que eles já levaram Douglas Costa, eles tiveram lá Rafinha, eles tiveram um monte de nomes assim, agora pensa, eles queriam muito o David Neres, que acabou não dando certo lá pra eles, agora o nome da vez é o Henrique Carmo, é um jogador que deve ir pra lá. Como o São Paulo já recusou uma proposta de 10 milhões de euros, vocês podem acreditar que o São Paulo, se chegasse a proposta ali de 10 milhões, de 20 milhões de euros, dá mais de 100 milhões de reais, aí o São Paulo pode vender. O São Paulo está muito preocupado em fazer caixa. O São Paulo está muito preocupado em recuperar os cofres. E agora é um time que contrata caras que estão em oportunidade e fim de contrato. Foi assim com o Rames, foi assim com o Lucas, foi assim, não será assim possivelmente com o Alexandro, caso o São Paulo contrate. Então são jogadores que o São Paulo vai pegando. O Wellington Rato renovou, depois de pagar 5 milhões de reais, renovou com o Alisson, renovou, teve o Caleri que ele teve que pagar um pouquinho mais, mas também foi pouco. Então é um time de oportunidades. Ferreirinha também pagou bem pouquinho pelo nível do jogador que é. O São Paulo, na prática, compra caras como o Galopo sim, mas normalmente tenta usar um pouco da oportunidade de mercado. Então, se o São Paulo trouxer agora o Oscar, Casemiro, Alexandro, ele consegue montar uma seleção na oportunidade. E aí, vendendo caras como Beraldo, como Nestor, como Henrique Carmo, como fez a venda aí, Pablo Maia, como fez venda de David Neres, Gabriel Sara, é aí, Anthony, é aí que você ganha muito, é onde consegue recuperar o time. Aí fica top. Fica ou não fica? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!